Se liga só nessa história aqui, um crime covarde, revoltante e inacreditável. Uma mulher, tomada pelo ciúme, ateou fogo no próprio marido dentro de casa, enquanto ele assistia TV ao lado da filha de apenas 2 anos. A cena foi de puro horror, né? Um homem em chamas, a criança em choque e a assassina gritando na rua, tentando inventar desculpas para poder esconder o que ela tinha feito. O Eliseu, ele lutou pela vida durante 17 dias no hospital, mas não resistiu. E o mais absurdo, a criminosa está solta. É isso mesmo, a Jaqueline, bombeira civil, que já havia tentado queimar o marido antes, recebeu da justiça o benefício da prisão domiciliar. E fica a dúvida, né? Se fosse o contrário, se ele tivesse feito isso com ela, será que ele estaria em casa hoje? Ou ele estaria atrás das grades, chamado de monstro em rede nacional? Bom, é sobre esse caso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Quando a gente acha que já viu de tudo, sempre aparece um caso que choca ainda mais pela frieza e crueldade. É um crime cometido aí dentro de casa, no meio da sala, com a filha pequena, presenciando cada segundo de desespero do pai. O caso que eu vou te contar hoje envolve uma mulher chamada Jaqueline, bombeira civil, que simplesmente ateou fogo no próprio marido, o Eliseu, tomado aí por ciúmes doentios. E o detalhe mais revoltante, né? Mesmo depois de tudo isso, ela não está atrás das grades. A história começa de maneira brutal. O Eliseu, um homem de 39 anos, estava sentado tranquilamente no sofá da sala, ao lado da filha, de apenas 2 anos de idade, assistindo televisão. Era um momento comum de descanso em família, mas que terminou em tragédia. Foi nesse instante que a Jaqueline, tomada por ciúmes e fúria, pegou um líquido inflamável e ateou fogo no próprio marido. O que se seguiu foi um cenário de desespero, o corpo dele em chamas, a filha pequena presenciando tudo e o desespero dos vizinhos que logo perceberam que o que estava acontecendo. Ela matou o próprio marido colocando fogo no cara. Olha ali depois que ela comete o crime, ó. Ela ali meio que arrependida, gritando do lado de fora, gritando na rua. O sujeito já todo ali queimado, procurando socorro e ela pedindo perdão, ó. O Eliseu ele ficou gravemente ferido, com queimaduras em praticamente todo o corpo. Mesmo assim, teve forças para poder pensar na filha, tentando protegê-la do fogo e garantindo que a criança não fosse atingida pelas chamas. A menina saiu fisicamente ilesa, mas será marcada para sempre pelo trauma de ver o próprio pai em agonia, implorando por ajuda. É possível ouvir o momento em que a criança se desespera com o fogo e, na sequência, os gritos de dor do pai, que mesmo ferido, se preocupa com a segurança da filha. O incêndio rapidamente tomou conta da sala, vizinhos acionaram o resgate. Quando a ambulância chegou, a Jaqueline ela ainda tentou inventar versões para poder justificar o crime. Primeiro, disse que havia tentado acender uma churrasqueira dentro de casa. Depois, mudou a história para um acidente ali com um narguile. Em seguida, contou que tudo teria começado por causa de um celular. É brincadeira ou não? E dá a primeira versão dos fatos, que o companheiro teria tentado acender uma churrasqueira na sala. Jaqueline aciona os bombeiros e dá uma segunda versão sobre o que ocorria na casa. Eliseu conseguiu pedir socorro a uma das filhas. A jovem foi até a casa do pai e assim que chegou, a esposa dele contou uma terceira versão para o incêndio. Disse que um celular havia explodido. Ou seja, cada hora uma desculpa diferente, tentando esconder a verdade. Mas a família de Eliseu não teve dúvidas do que realmente tinha acontecido. Isso porque não era a primeira vez que ela fazia algo do tipo. Meses antes, a Jaqueline já havia tentado queimar o marido. Filha mais velha de Eliseu logo imaginou que o pai tinha sido vítima de um crime, já que em março desse ano, a madrasta já tinha tentado matar o marido da mesma maneira, queimado. Segundo os familiares, ela tinha ataques constantes de ciúmes, brigava do nada, agredia e até já havia jogado produto inflamável nele em outra ocasião. Ela já tinha atacado fogo nele, porém ela atacou acetona ou foi álcool, não vou me recordar o que foi. No mesmo dia do crime, horas antes de atacar Eliseu, a Jaqueline chegou a invadir o prédio da ex-mulher dele, destruiu o carro dela e fez ameaças, mais uma vez
tudo motivado por ciúmes. Horas antes, nesse mesmo dia, Jaqueline invadiu o prédio da ex-mulher de Eliseu, fez ameaças à moça e destruiu o carro dela. Tudo por ciúme. A vítima chamou a polícia, que investiga o caso. O Eliseu ele ficou 17 dias internado, lutando pela vida, teve 77% do corpo queimado, passou por procedimentos dolorosos, mas infelizmente não resistiu. Ele morreu de uma forma cruel, sofrendo a cada segundo, enquanto a filha pequena vai ficar marcada para sempre pelo que viu. Eliseu passou 17 dias internado e não resistiu aos ferimentos. Teve 97% do corpo queimado. Jaqueline e Eliseu estavam juntos há 4 anos e, segundo a família, o relacionamento sempre foi conturbado. E aqui começa a parte que revolta ainda mais. Apesar da gravidade do crime, a Jaqueline não está presa. A defesa conseguiu na justiça que ela tivesse prisão domiciliar, alegando que ela era ré primária e que precisava continuar o tratamento das queimaduras fora do presídio. Olha só, coitadinha dela, né? Então ela também sofreu algumas queimaduras. A notícia, é claro, devastou a família de Eliseu, né? Eles perderam um filho, um irmão, um pai, de forma covarde, cruel, trágica, e agora precisam lidar com a sensação de injustiça, sabendo que a assassina está solta e com direito até a porte de arma. É mole? Como é que não pegaram a arma dela ainda, cara? Isso daí é um absurdo, né? A primeira coisa é pegar a arma aí antes que ela faz alguma bobeira, né? Outra bobeira, né? Medo, né? Porque ela tá solta agora e ainda ela tem porte de arma, né? A gente foi dar uma pesquisada e viu que tá ativo o CAC dela. Eu tô com medo de sair de casa, eu tô com medo de deixar minha família sair de casa, tô com medo de deixar minha irmã ir trabalhar. Uma mulher ter a coragem de fazer o que ela fez com a minha irmã do lado, a gente vê que ela era capaz de qualquer coisa. Bom, esse caso é de embrulhar o estômago, né? O Eliseu ele perdeu a vida de maneira brutal, queimado vivo por uma mulher que já havia dado sinais claros de desequilíbrio, ciúmes doentios e agressividade. Não foi um acidente, né? Não foi um deslize, foi um crime premeditado, covarde, cruel. E o que mais revolta é ver que enquanto a família chora e sofre, a Jaqueline está em casa vivendo a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa que já tentou matar o marido antes, que ameaçou a ex-mulher dele, que destruiu o carro, que agia com violência recorrente, recebeu o benefício de ficar em liberdade. Isso não é justiça, né? Isso é um tapa na cara da sociedade, né? E aqui entra uma reflexão importante. E se fosse o contrário? Não tem como a gente fazer essa pergunta, não é? Se Eliseu tivesse ateado fogo na esposa, será que ele estaria hoje em casa, tranquilo, em prisão domiciliar? É claro que não, né? Ele estaria atrás das grades, onde ele mereceria estar, não é? Provavelmente sendo chamado de monstro em todos os jornais, sem direito a benefício algum. É nítido que existe uma diferença de tratamento quando o criminoso é homem e quando é mulher, né? E nesse caso, a diferença custou a vida de um pai de família e deixou a sensação de impunidade no ar. O recado que passa é claro, né? Você pode queimar o marido vivo, deixar uma criança órfã de pai, destruir famílias inteiras e ainda assim ter o benefício de ficar em casa. Se o judiciário realmente tivesse compromisso com a vida, né, a Jaqueline deveria estar atrás das grades, pagando pelo que fez. Mas ao contrário, né, quem paga a conta é a filha, que perdeu o pai de forma traumática, e a família que vive com medo de cruzar novamente com essa criminosa doida e maluca solta pelas ruas. Agora eu quero saber a sua opinião, né? Você acha que a justiça errou em colocar essa mulher em prisão domiciliar? Se fosse o contrário, né? Você acredita que o Eliseu teria recebido o mesmo tratamento, o mesmo benefício? E mais, né? Você acha que existe uma diferença aí de tratamento quando o criminoso é homem, quando é mulher? Deixa aqui embaixo seus comentários, eu quero saber o que você pensa sobre isso. E acho que tá na hora, né? A gente parar de romantizar as surtadas, não é? Até o próximo vídeo. Tchau.